Oi, eu me chamo Vitória Leda, sou nutricionista e tenho diabetes tipo 1. E pacientes que têm diabetes tipo 1 não produzem insulina. E por isso, o tratamento é através da insulinoterapia, ou seja, a aplicação da insulina. Por isso que a gente tem que estar sempre se furando. E claro, eu falei que é o diabetes tipo 1 que aplica insulina, mas às vezes no diabetes tipo 2 tem que se recorrer à aplicação da insulina também. E aí, na grande maioria das vezes, os pacientes estão ali aplicando insulina sem nem saber ali qual que é a diferença de uma para outra. Existe uma variação nos tipos de insulina. Isso vai variar o tempo de ação dela, quanto que ela dura ali no nosso organismo, e tudo isso faz total diferença no nosso controle glicêmico. Por isso que geralmente a gente aplica 2 tipos de insulina. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre as diferenças dos tipos de insulina. O conhecimento no diabetes traz total diferença, tanto para a nossa independência ali, tanto para a nossa saúde. Então, a gente estudar sobre diabetes, a gente aprender um pouco mais sobre a doença, entender o que é que se passa ali, faz muita diferença. É tão importante quanto o tratamento. Educação no diabetes também faz parte do tratamento. A gente tem que entender melhor sobre isso e sobre o nosso organismo e fazer o tratamento direitinho, seja ele aplicando insulina ou seja ele tomando os medicamentos, e também ter uma alimentação equilibrada. Isso faz total diferença na nossa saúde, para que a gente possa ter uma vida longa, feliz, saudável e sem complicações. O que vai mudar nos tipos de insulina é o tempo de ação de cada uma. E existe a insulina basal. A insulina basal é aquela que a gente aplica uma vez ao dia ou até mesmo 2 vezes ao dia. A mais utilizada no SUS é a NPH. Então a NPH é um tipo de insulina basal. A NPH ela tem o início da ação dela ali entre 2 e 4 horas após a aplicação. Seu pico de ação é entre 4 e 16 horas após a sua aplicação. E ela dura ali no nosso organismo de 10 a 18 horas. Por isso que geralmente a NPH a gente aplica 2 vezes no dia, né? Geralmente pela manhã e pela noite, né? Com intervalo ali de 12 horas, porque às vezes tem ali que ela vai até 18 horas, mas às vezes isso não acontece dependendo do organismo. A gente tem também a de ação longa. Ela dura um pouco mais do que a NPH e também é uma insulina basal. E eu vou falar aqui da Glargina, que é a Lantus, que inclusive é essa insulina aqui. A Lantus ela tem o início de ação entre 2 e 4 horas após a aplicação e ela dura ali no nosso organismo de 20 a 24 horas, ou seja, ela dura mais no nosso organismo do que a NPH. E existe também um tipo de insulina que ela é ação ultra longa, ela dura no nosso organismo até 42 horas. E está sendo desenvolvida uma insulina que é para durar a semana inteira. Já pensou aplicar basal uma vez na semana? Enfim, mas ela ainda está sendo desenvolvida, então é coisa pro futuro. Bom, essas insulinas que eu falei são as basais, que são aquelas que a gente aplica uma vez ao dia ou 2 vezes ao dia, né? Como eu falei, geralmente as mais utilizadas são NPH e Lantus como insulina basal. Mas existem outros tipos também. Mas estou falando aqui as que a gente geralmente utiliza mais ali. E existe também as insulinas prandiais. E quais são essas insulinas? São aquelas insulinas que a gente utiliza antes das refeições. Ou seja, é essa insulina que a gente utiliza para a contagem de carboidratos. Ela é aquela insulina que a gente aplica antes de fazer uma refeição. Elas têm uma ação mais rápida. As insulinas basais duram até 42 horas, como vocês viram, né? Dura 18 horas, 24 horas, 42 horas. Então, elas ficam no nosso organismo por mais tempo. As insulinas rápidas, elas têm ação mais rápidas, como o próprio nome já diz. Insulina rápida, a mais comum da gente encontrar no SUS é a regular. E a regular, o início da sua ação é de 30 a 60 minutos após a aplicação. Vou falar uma coisa super importante daqui a pouco. E ela dura ali de 5 a 8 horas no nosso organismo. E aí o que é que a gente tem que observar?
O início da ação da regular é a partir de 30 minutos após a sua aplicação. Ou seja, quando você vai fazer uma refeição, é importante que, se você utilizar a regular, você aplique a insulina 30 minutos antes de começar ali a sua refeição. Para quando você for comer, já tem insulina ativa ali agindo no seu organismo. E esse tempo aí para aplicar a insulina antes de iniciar a refeição varia dependendo da insulina que você usa. A regular, como o seu início da ação é 30 minutos após a aplicação, é interessante você aplicar 30 minutos antes. Se não conseguir, tenta pelo menos 15 minutos antes de iniciar ali a sua refeição. Bom, a regular é uma insulina rápida. Existe também a de ação ultra rápida. E na de ação ultra rápida, a gente tem o Malog, Asparte e a Apidra. O início da ação dessas três é de 5 minutos a 15 minutos após a aplicação. Mas é interessante a gente aplicar esse tipo de insulina 15 minutos antes da refeição, para quando a gente for comer, já ter insulina realmente ativa ali no nosso organismo e não ter perigo da glicemia subir. Mesmo a gente aplicando a quantidade certa de insulina, como a gente começou a comer antes dela iniciar ali a sua ação, pode fazer com que suba a glicemia. Então a gente tem que ter esse respeito ali com o tempo, né? Realmente aplicar a insulina um tempo antes de iniciar a alimentação. Elas três têm um pico de ação entre 30 minutos e 2 horas após a aplicação e elas duram entre 3 e 5 horas no nosso organismo. E pelo SUS a gente consegue os dois tipos de insulina, tanto a de ação rápida, que é a mais comum, que é a regular, mas a gente também consegue as de ação ultra rápida. Geralmente a Apidra, a Malog também a gente consegue pelo SUS, então dá super certo. Existe também a Fiasp, ela tem início de ação entre 2 e 5 minutos. Ela tem o seu pico de ação de 1 hora a 3 horas após a aplicação e dura no nosso organismo aproximadamente 5 horas. E existe uma que ela já foi liberada pela Anvisa, mas não é comum a gente ver aqui no Brasil por causa do seu custo. Ela é uma insulina um pouco mais cara, para eu não dizer muito mais cara do que normalmente é. Ela é a insulina inalada. E a insulina inalada, ela tem ação imediata. O seu pico de ação é entre 10 e 20 minutos e ela dura ali no nosso organismo entre 1 e 2 horas após a sua inalação. Mas como eu falei, é complicado encontrar ela. Na realidade, não é complicado encontrar ela, é complicado conseguir ter ela. Então aqui eu mostrei para você as insulinas basais, que são de longa duração, as insulinas prandiais, que são de ação rápida ou ultra rápida. Então são esses dois tipos de insulina que no tratamento do diabetes a gente precisa aplicar. A insulina basal e a insulina prandial. E eu vou ressaltar aqui mais uma vez, nessas insulinas prandiais que a gente aplica antes da alimentação, a gente tem que prestar atenção no início da sua ação após a aplicação, para a gente ter essa pausa, para a gente ter esse intervalo de tempo. Para no momento que a gente for comer, já tem insulina ativa. Então não se esqueça de aplicar a insulina um tempinho antes de iniciar ali a alimentação de verdade, um tempinho antes de ir ali consumir os alimentos. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar com todo mundo, de deixar aquele like e de se inscrever no canal. Espero ver você no próximo vídeo. Tchau!